café! Quero café! Isso aqui é uma porca! Olá, eu Bambino! Ai, Bambinos! E olá! Bem-vindos a mais um Quero Café. Nesse Quero Café, nós temos Olá! uma inédita que é 2 convidados. A gente nunca teve 2 convidados. Tá lotada a sala. Olha, cabe. E são 2 convidados muito especiais. É o Vitor e a Júlia. Né? O Vitor e a Júlia, eles têm um projeto muito legal. E a gente chamou eles aqui para falar um pouquinho sobre o projeto. Então, vocês querem se apresentar rapidinho? Ok. Sou Júlia, eu faço design gráfico lá na Unesp, tenho 22 anos e... acho que resumi bem. Sim. E meu nome é Vitor, eu atualmente faço marketing na USP e tenho 23 anos. Legal. E fala um pouquinho do projeto de vocês. Que bom. Bom, o Togotoy, ele é um brinquedo que, na verdade, é para estimular as crianças a brincarem juntas. As crianças com características diferentes, backgrounds diferentes. No caso, a gente não escolheu, mas a gente começou a desenvolver para crianças com deficiência visual. Então, como trazer as crianças que enxergam e não enxergam juntas. Legal. E aí a gente veio com a ideia do Togotoy, que, na verdade, os blocos aqui, você encaixa os blocos juntos, cada bloco é uma palavra-chave, e cada bloco tem a palavra aqui em tinta, que a gente fala, né, como tem o alfabeto que a gente usa, e o braille, e também um ícone, que ajuda a criança a identificar a palavra. E aí o objetivo do brinquedo, né, que nem nessa torre, é que as crianças elas consigam brincar juntas. Isso é muito importante pra gente, né, a gente carrega muito esse valor da conexão entre as crianças, não só a brincadeira por si só. E a ideia é a construção da história junto com a construção da estrutura, né? Então a estrutura ela pode fazer parte da história. Por exemplo, aqui a gente tem uma história inteira muito grande, mas 2 peças só, por exemplo, o livro e a colher, ela já pode ser o começo de uma história para as crianças, né? Legal. Togotoy? É Togotoy? Isso. É um nome que vocês deram ou é um nome de brinquedos inclusivos? É o nome que a gente deu. E por que vocês deram esse nome? A gente veio da palavra Togo, que quer dizer, que meio que representa a interação japonesa. E aí a gente pegou esse princípio, na verdade, que resume muito bem o que é o Togotoy, né? Que é essa inclusão das pessoas e trabalhar numa mesma atividade juntos. É legal esse nome, é legal de falar. É legal. Togotoy. Nossa, é muito Togotoy. bom. E da onde surgiu, tipo, por que vocês começaram a querer fazer brinquedo? Pode falar, sim. Na verdade, o brinquedo começou numa disciplina lá da faculdade. A gente tinha que criar um brinquedo, ponto. E a professora estimulou bastante a gente a criar brinquedos que abrangessem o maior número de crianças possível, né? Não só um brinquedo bonitinho, mas que tivesse alguma função. E aí a gente ficou lá, tipo, eu e minha dupla, a gente ficou um semestre inteiro pensando e deu tudo errado. Foi o pior projeto que eu fiz na faculdade. Mas deu a ideia, acho que deu tipo, toda a base pra vir com a ideia do Togotoy. Aí eu tava conversando um dia com o Vitor, assim, ele, nossa, vamos fazer, é muito legal, ele topou. Aí você pode falar. E aí foi interessante que quando a Júlia ela veio com essa ideia pra mim, né, a gente já tava numa época que a gente tava falando muito sobre acessibilidade, sobre essas questões de, principalmente na parte da rua, né, como que uma pessoa que não enxerga consegue se locomover, e será que aqueles pisos táteis realmente funcionam bem, né? E aí a gente já tava meio que emergindo nessa ideia, mesmo sem conhecer nada sobre o assunto. E aí coincidiu junto de eu estar aprendendo essas técnicas de impressão 3D e também na parte de modelagem 3D, né? E então foi assim que a gente imprimiu a primeira peça. A gente imprimiu ela num Fab Lab Livre de São Paulo. Ele é um lugar onde você pode criar coisas, né? Desde cortar madeira até fazer essa impressão 3D, né? Que ela é em plástico, aprender a programar e tudo mais. E aí a gente imprimiu essa primeira peça. E é engraçado que quando a gente levou isso, no lugar que a gente imprimiu, no andar de baixo tinha uma biblioteca, que é a Biblioteca Louis Braille. Ela tem um dos maiores acervos com livros em Braille. E os funcionários lá, eles não enxergam, têm baixa visão, né? E quando eu mostrei a peça, ele olhou e falou, nossa, não tô entendendo nada, não tô entendendo, não dá pra ler. Não sei o que é essa bolinha aqui. É isso que eu ia falar, essa bolinha é o quê? Era uma maçã? Uma maçã.
E aí eu falei, nossa, é um botão, Você quer fazer 3D. é uma cereja, sabe? Porque a cereja é uma... Você chama maçãzinha. Foi o E primeiro aí- teste, assim. que Sim, você o primeiro fez. teste assim, que a gente fez, viu que não tava certo, mas ele falou, nossa, mas eu gostei muito do conceito, sabe? É difícil ver esse conceito, continua. E esse foi o nosso start inicial. Foi legal falar porque antes a ideia era criar uma história só, como se fosse assim, transcrição de uma história de um livro, só que pro Braille. Então a ideia que a gente tinha pensado primeiro era Rapunzel. Então fazer a Rapunzel e fazer a torre da Rapunzel subindo, assim. Ai, que legal. Só que aí ele falou, legal e tudo, mas e aí? A criança vai montar e Depois fazer o quê? vai ficar fazendo isso só. E não tem muito estímulo, mas a criança vai Sim. ficar só lendo. Então ele foi muito importante pra gente mudar um pouco a dinâmica do brinquedo e acrescentar mais estímulos pras crianças. Foi bem legal. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que eu perguntei pra vocês antes, vocês falaram rapidinho, mas é como que uma história surge aí. Então, por exemplo, dá pra fazer um exemplo aqui? É porque assim, não, é que sério, eu era uma criança que criava muita história, toda hora, assim. Aí eu fico pensando, como é que criaria uma história com isso, assim? Não tem Wi-Fi? Como é que você vai fazer, Léo? E agora? Não, mas eu brincava com bonequinho. Tem Bluetooth, meu Deus! Quando eu era criança também não. Mas, por exemplo, vamos fazer uma história. Sério, vamos fazer uma história. Como é que a gente Tá, faz? ok. Se a gente fosse fazer uma história aqui. Por exemplo, dá pra gente começar selecionando alguns Aí personagens. cada um alguns não pega uma personagens, palavra, vai. né? Verdade, eu Aleatoriamente. Aleatoriamente. peguei esse aqui. Vou pegar essa chave. Pronto. Aí. A ideia da história é assim, que o brinquedo ele não é pra ter regras bem definidas, não é o que a gente quer. Entendi. A gente quer que a criança ela veja o brinquedo, ela saiba uma forma dela brincar, Entendi. mas a construção da história é assim, totalmente livre pra ela, né? Só que um jeito que a gente percebeu que ajuda muito as crianças é começar a dar um contexto muito grande. Então assim, começar um pequeno desafio, por exemplo, olha, quem que é o começo da história? Pode ser o pássaro? Aí a gente começa com o pássaro na história. Tá. E aí, né, pra onde que ele vai? Onde que ele tá? É legal jogar essas informações pra... Principalmente crianças que já nasceram sem enxergar, elas pegarem contexto, né? O contexto é muito importante nessa A questão. gente tava, um dos estudos que a gente estava vendo é a construção do pensamento abstrato para crianças com deficiência visual. Que pra gente, a gente pega muitas coisas de contexto olhando. Então, por exemplo, o cachorro. Algumas das descrições, a gente, por exemplo, às vezes ajudando, fala assim, o cachorro tem um bicho assim, tem 4 patas, tem pelo e tal. Foca muito na descrição do que é um cachorro, Sim. mas o que é um cachorro no mundo, sabe? Como é que ele interage, como é que ele é diferente de um gato, são os animais. Então, é muito importante dar o contexto, tipo, o menino onde ele tá, o dia tá ensolarado, tá assim, sabe? Pra onde ele vai, construir todo um cenário, mesmo que... Porque as crianças têm tanta referência tão rápido quanto a gente tem, sem perceber, né? Não, e esse é muito real, né? Porque normalmente, quando a gente, sei lá, pensando semiótica, assim, a palavra é o tipo, ela tá descrevendo, tá significando alguma coisa, mas ela é a coisa física, basicamente, né? Tipo, não tá falando como que ela funciona, como ela interage com o mundo, tipo, nada, né? Realmente, para uma criança que nunca viu um cachorro na vida, tipo, o que significa um cachorro? Tá, é um bicho que tem pelo, tá, mas E aí, você tem que ter medo dele, você tem que correr dele, ele brinca com você, tipo, Exato. o que acontece? E tipo, se você não colocar essas palavras dentro dessas histórias, não Mas exatamente, é o contexto. serve pra nada. A função, né? Acho que é a função social, assim, do pássaro no mundo, né? Isso ajuda bastante. Mas aí a construção da história é exatamente assim, né? Eu posso começar, um pássaro que ele tá na floresta e ele encontrou quem, sabe? Eu posso dar esse start pra criança. Aí. Pode ser, então. Ele encontrou um gato Aí que ele- tava com muita fome. E começou a correr atrás do passarinho. Sim. Aí você pode... Aí se encaixa. Isso, então essas duas peças ligadas elas já podem ser o Aí começo eles da história. tão- E eles encontraram uma colher, mas a colher tava Eles vazia. Mas Mas a colher tipo, um tava tá vazia. fugindo do outro. Ah, eles estavam fugindo um do outro? O gato tava correndo atrás do pássaro porque o gato come pássaro. Ah, tá bom. Eu achei que eles Eu achei que eles viraram amigos. Existe amizade, né? No mundo dos animais. Tá, então eles estão correndo um Isso do é outro. sobrevivência. O passarinho tá correndo do gato, ó. Tá vendo? Tá. Tá bom. E aí? Aí, E é a colher. Tá. Vai, segurei. tá. Aí o gato encontrou uma colher. Tem um menino aqui, vamos segurando a colher. Uma chave. Não, Acho que... eu ia falar assim, na verdade o gato encontrou a colher e jogou a colher no pássaro. E aí tirou o pássaro. Tadinho. O menino tem que salvar o pássaro. Desculpa. O menino, ele tava passando perto.
Ele viu o passarinho quase caindo, ele se jogou no chão e pegou o passarinho. E ajudou. Só pra não... Isso é Agora são dois times. E aí? Legal, são dois times. Qual é a Gato chave contra- da história? Bom, mas assim, Ele se trancou dentro do quarto com uma chave. entendi. Não, mas é Não, muito muito legal. que a gente conversou também, a gente testou esse brinquedo com um menino que ele tinha 11 anos, já não era mais a faixa que a gente queria, mas funcionou muito bem. E ele estudou numa escola Waldorf, né? Waldorf ela é uma escola construtivista que fomenta muita criatividade, né? E assim, ele começou a montar o brinquedo de uma forma que a gente não imaginava, sabe? Ele ressignificou a forma da construção da história. Legal. Ele usava a própria estrutura como a própria parte do cenário, sabe? Nossa, isso daqui é um buraco que a bruxa, ela vai entrar, sabe? Legal. E aí, louco. ele encaixava várias peças, assim, esse aqui era o primeiro cenário, que conversava com esse. Então Legal. E os personagens andando. Sim. E, nossa, muito rápido. Até a gente ficou, nossa, É assim que funciona meu Legal. brinquedo? caramba! Legal. E aí as possibilidades são infinitas, né? Sim. Sim, teve crianças que montavam, por exemplo, assim, sabe? Ah, sei. Aham. E já fazia todo sentido pra ela no cenário. Então, é isso que é interessante, isso que a gente mais quer da criança, que ela construa da forma com que ela quiser, sabe? Muito livre, sem muito a gente ficar em cima pra... O jeito certo de Yeah. brincar, Uhum. sabe? É, não ser tão... Claro, estimular a parte didática, mas estimular muito mais a criatividade, que é o que a criança mais tem de, sabe? Sim. De efervescente, né? E vocês falaram em idade e tal. Qual que é a idade que vocês planejaram, assim, e por quê? A ideia inicial é que a gente conseguisse trabalhar com crianças de 6 a 10 anos, porque o processo de alfabetização se dá, especialmente para criança com deficiência visual, mais ou menos nessa faixa, e é muito particular de uma criança para outra, né? Depende do estímulo e tal. Então, as crianças estão um pouco mais velhas e elas conseguiriam brincar no mesmo ritmo que as crianças que enxergam. Então, a gente tentou com crianças menores, só que elas aprendem igual como todo mundo aprende letra por letra, sílaba por Sei. sílaba, sim. e quando junta tudo assim, e elas aprendem brailles maiores pra ter noção espacial do braille, ficou muito confuso. Elas iam mais pelo tamanho, Pelo encaixe e tudo. A gente percebeu também que, assim, a faixa etária, ela é pra englobar as crianças, só que a forma de brincar também muda, né? Uma criança muito nova, ela foca muito mais, assim, nas cores, na estrutura, fala, nossa, como que eu consigo construir essa torre? Um exemplo é uma criança que ela foi perguntando pra mim cada palavra. Aí eu falei, essa aqui é a flor, né? Ela segurou a palavra, né? E falou, me ajuda a construir uma torre agora, mais alta que você conseguir. E a gente fez uma torre que ela nem alcançava, assim, então, nossa, agora pega a flor e coloca em cima, que essa é a minha palavra favorita. Né? Então era uma forma de brincar. Enquanto que essa outra criança que estudava numa escola Waldorf, ele já construiu todo o enredo, né? E tinha 11 anos, então a faixa etária muda muito a forma com que as crianças brincam, que a gente percebeu. Puta, que da hora. Isso é bem legal. E essa parte da interação entre as crianças é muito legal. De, tipo, você cria uma história, a outra pessoa completa, e aí de vai poder brincar crescendo junto. e... Exatamente. É muito legal isso. E às vezes até cria briga. Tipo, não, esse daqui é o personagem principal. Que eu fazia isso quando eu brincava. Mas era muito E legal. uma coisa que a gente quer também é assim, como é que a gente consegue usar o Tobotoy como uma ferramenta de comunicação não só entre as crianças, mas também entre os pais ou entre os professores, sabe? Casos em que os pais têm um filho com deficiência visual ou mesmo ao contrário, né? O brinquedo ele pode ser uma forma muito legal dos pais conseguirem interagir com as crianças. Essa outra conexão que a gente quer buscar. Bem da hora. Bem da hora. Que legal. E uma outra coisa que eu acho bem legal falar a partir disso, que a Camila tava comentando, que obrigado a Camila Gondo pela... Camila Porque Gondo! graças a ela que eles estão aqui. Que é muito legal, porque assim, vocês estão se formando, vocês estão na faculdade, e vocês já estão com um projeto super bacana, assim, que tem já... Vocês tem um investimento, coisa assim, não é? Vocês estão... Não, Então, ainda fala não. Eu achei que eu tinha lido isso no algum lugar. Mas bom, mas Nós estamos buscando investimento. Querem investimento. é super legal, porque já tem Um monte de dinheiro. várias matérias, assim, super interessante, e vocês estavam na faculdade, assim. E vocês estão na faculdade, né? E eu fico pensando que, né, como hoje em dia a gente consegue, tipo, vocês têm uma ideia, por que já não começar? Por que esperar acabar a faculdade pra daí... Por que já não começar, né? Inclusive o lance do Fab Lab também, né? Tipo,
Putz, é uma... Se vocês puderem explicar o que Ah, é, é, Não é, Fab acho que tem bastante Lab. gente que não é de São Paulo, assim, mas, tipo, explica. Os Fab Labs são laboratórios de fabricação. Então, são espaços, na verdade, de um jeito mais amplo, são os makerspaces, né? Que tem várias máquinas, várias ferramentas para vários propósitos. Então, tem desde a impressora 3D, o classicão, né? E a laser, até máquina de costura, tecido, enfim. E são espaços livres para você entrar e fazer um projeto seu. E não precisa ser um projeto com uma vertente social, por exemplo, o nosso, né? Uhum. Mas pode ser, tipo, eu tô precisando de uma prateleira em casa, mas eu quero uma prateleira diferente, que faz umas curvas, e você vai lá e tem a possibilidade de ir lá e fazer. E se você não sabe... Eu já vi uns que tem uns caras, a galera faz um drone no Fab Lab. Então, sim, É. dá. Nossa, tem uma galera que manda muito bem, tem um Fab Lab muito legal. E se você não sabe, as pessoas te ensinam, tem uma comunidade em volta disso. Então, acho que os Fab Labs tem muito disso. Tem as coisas, mas muito mais importante do que isso, até a gente viu na prática, é a comunidade. Você tá lá fazendo negócio, nossa, que legal, olha, eu já fiz isso. Não dá certo, tenta ser desse jeito. Sim. Tem um conceito muito legal que eu vi de um professor, que ele falou assim, os Fab Labs eles servem como uma forma de emancipar as pessoas com relação à tecnologia. Como que as pessoas elas conseguem não só utilizar, por exemplo, um celular, um smartphone, mas começar a usar a tecnologia para criar coisas novas, né? Então, nossa, eu tenho uma ideia para criar um suporte para eu conseguir apoiar o meu controle remoto no sofá, sabe? Se não existe, vai lá e faz. Essa ideia é a cultura de você ter ideia e fazer. E compartilhar, né? Uhum. Aí tem o lance também de... quando começou a inventar, assim, as impressoras 3D, e todo mundo falava, não, porque isso vai ser a evolução do mundo, do futuro e tal. Só que era difícil você perceber, assim, falar assim, pô, cada um vai ter que ter uma impressora 3D em casa, tipo... Porque falava assim, nossa, você quebrou a peça do seu, sei lá, carrinho de bebê do seu filho. Em vez de ir lá e comprar uma peça, ligar na fábrica, os caras te mandam o projeto e você imprime na sua casa. Sim. E aí você troca a peça lá e o carrinho tá funcionando. E essa que era difícil entender como isso ia rolar, né? E aí com os Fab Labs, putz, acho que foi um estalo muito grande, assim, né? Tipo, de falar, caralho. Sim. Porque é acessível para as pessoas. Se você quiser, você efetivamente vai lá e faz. No caso dos Fab Labs livres de São Paulo, né, eles são espaços livres que qualquer pessoa pode ir lá e usar as máquinas sem nenhum custo. E o interessante da dinâmica desses espaços que a gente chama de espaços makers, não é só você ir lá, por exemplo, a gente tem esse projeto, aí eu queria muito imprimir essa peça, né? Ir lá e imprimiu, fechou, vamos embora. É a ideia de você ir lá e tem pessoas que estão fazendo uma Cadeira. E você olhar o projeto deles e falar, nossa, que legal, e se você fizer desse jeito, né? Então é exatamente essa ideia das pessoas se ajudando muito, né? Essa é a dinâmica de trabalho dos Fab Labs. Legal. E até ir pro espaço coletivo, né? E não só minha impressora e meu negócio. É um negócio que você contribui, fala, nossa, quebrou, pô, tenta consertar, não é meu, mas, enfim, todo mundo usa e isso é uma coisa muito mais... E pra ir nesses Fab Labs, qualquer pessoa, como que funciona assim? Tem muita gente jovem, assim, assistindo a gente, eu acho que... Bem jovens, né, se interessariam, como que eles fazem? Tipo, eu quero ir nesse Fab Lab, como é que eu faço, assim? Olha, tipo... os Fab Labs livres da Prefeitura de São Paulo, eles são abertos para qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa. E não precisa marcar horário, não precisa nada para conhecer. Inclusive, um abraço pro César, meu amigo que trabalha no Fab Lab. Sério? César Garcia? Nossa, ele ajuda muito a gente. Ah, sério? Muito. As aulas de molde que ele Um abraço pro César também. Sim, gratidão. Olha, César. É aberto para todo mundo, você vai lá, conhece os técnicos. Tem 12 Fab Labs em São Paulo. E cada um tem... Todos têm o básico, mas cada um tem uma especialidade, depende do técnico. E você vai lá conversar e tudo. Tem alguns cursos, também são gratuitos, desde Arduino até marcenaria, tudo. E você se entra pelo site, faz as inscrições e vai lá. E também tudo gratuito. E tem os Fab Labs que você... não são os livres, mas que você precisa... Assim, são abertos iguais, mas aí você precisa pagar algumas taxas, né, de material ou aluguel da máquina, mas que são tão acessíveis quanto. Você vai lá, marca o seu horário e vai. Inclusive, acho que pra você começar a escalar a produção, assim, é um negócio... Porque nos livros não dá muito, né, pra você fazer uma super produção, né? Sim. De peça. Mas tem um amigo meu que ele faz banco de bicicleta, de couro. E aí ele agora faz corta laser os couros, sabe? Ele vai no Fab Lab, tipo, e corta tudo lá, assim. Só que não é desses livros, né, porque não dá pra... Mas ele paga por hora, eu acho, na máquina, tipo, é super acessível e, tipo, super...
e fica um trampo muito mais foda do que quando ele fazia a mão, sabe? Exato. Vocês literalmente materializaram o projeto. Você vê e fala assim, nossa, que linda a peça, tipo, sei lá, todo o pensamento que você colocou. Deve ser muito Não, deixa eu fazer gostoso, mais. E é muito legal, né? Tipo, porque tem uma cultura... Porque eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, que tem essa cultura de inventor, assim, né? O galera vai lá, inventa qualquer coisa e patenteia e, tipo, depois faz um contrato com o Walmart e, tipo, já vende tudo antes de existir o negócio. Sim. Ou E faz aqui um não- crowdfunding. Ou faz um crowdfunding, tipo, no Kickstarter e, tipo... E aqui não tem muito, né? Tem o Catarse, que, tipo, começou agora, mas não tem tanto produto no Catarse, né? Tem muito mais projeto tem uns projetos. pessoal, social, cultural. Mas, tipo, é legal que tá começando nessa cultura, tipo, principalmente por causa dessa galera maker, né? Sim, e uma coisa interessante é exatamente essa questão da patente, né, de uma ideia, que junto com o movimento maker também caminha muito a questão do open source, que tem tudo a ver com a filosofia, que é a abertura da tecnologia para as pessoas usarem, assim como a abertura das ideias. Então, a maioria dos projetos que surgem, eles têm essa pegada de, se a gente fez, se a gente criou num Fab Lab e a ideia ela foi colaborativa, por que não continuar deixando as pessoas desenvolver, dando opiniões, sugestões, pegando projetos e modificando, né? É uma cultura bem forte também. E tem outra mudança que é como a gente vê empreendedorismo, né? Que não é uma coisa que eu só tenho ideia e eu vou fazer, mas como eu consigo viabilizar o negócio para ele continuar rodando? Só que de um jeito muito mais... Tá, eu acho que não perdeu É, o que né? tem ali. É verdade. Só que de um jeito muito mais aberto para as pessoas entenderem, modificarem, te ajudarem e vice-versa, né? Se fazer uma coisa mais personalizada para alguém, por exemplo. Então, acho que o maker com o empreendedorismo tá andando, eles estão evoluindo aqui, principalmente no Brasil, que eu vejo, de uma forma muito interessante, assim, de modificar os dois, o pensamento dos dois. Sim. Nem tudo é preto no branco, sabe? Sim. Da hora. Bem da hora. E da pergunta que você tinha feito antes da... Sim. Antes de entrar nos Fab Puxa, Labs. Isso é bem interessante, porque a faculdade, acredito que a maioria das faculdades ela tem uma carga teórica muito grande, né? Então você aprende muita coisa, algumas coisas servem mais pra frente ou não, mas é muito difícil você conseguir tangibilizar num projeto, sabe? Muitas vezes é um projeto de uma disciplina que você faz lá em 2 meses, apresenta e acabou. E essa foi a primeira vez que, mesmo eu fazia a faculdade de engenharia antes de mudar para o marketing, e eu nunca tinha feito um projeto real, sabe? Era sempre uma coisa para aplicar teoria, apresentar e acabou. Então, acho que é uma das coisas que mais me motivou. Falar, nossa, é um projeto que, sabe, saiu da não aconteceu na faculdade, saiu de um projeto pessoal e tá rodando, então traz uma motivação muito grande nessa prática, né? Sim, com certeza. Que é uma dessas... esse acesso à tecnologia, assim, proporciona isso, né? Falando de, tipo, experiência própria, assim, eu fiz faculdade de cinema e no final da faculdade tive uma ideia para uma websérie e tal, que a Bia, foi como eu aprofundei a nossa amizade, né? A gente já se conhecia antes. E foi graças a esse projeto que eu consegui fazer outras coisas que hoje eu consegui que a gente faz o Yo Bambu. Se não tivesse tido o Lucas Batista, não teria essa série da minha faculdade não teria existido o Yo Bambu. Então, de certa forma, também foi tudo graças a isso, uma coisa que eu fiz na faculdade, assim. Então é muito legal essa possibilidade que a gente tem hoje de... Você não precisa estar formado até para fazer alguma coisa. Né? Você já consegue fazer com esse acesso à tecnologia, você consegue fazer, materializar, no caso de vocês, literalmente até, os seus projetos. E até pra cima, né, a faculdade da gente, porque aí você vê, assim, acho que muda um pouco o olhar que você tem na faculdade, não só aulas e teoria, provas, e fala assim, nossa, tem muita gente que sabe muita coisa, professores, alunos, veteranos, bichos que te ajudam e, sabe, dá uma amálgama pra coisa, assim, que deixa aquela juntada. Então, bem Ainda mais, importante. tipo, tá falando de USP, né? USP você também faz, Sim. né? Faço Nesp. Unesp. Então, a faculdade, tipo, pública tem muito isso, né? Tipo, porque é muita teoria, é muito pouca técnica, assim, prática. E no fim das contas, você pensa... Quando eu fazia faculdade, assim, quando eu comecei, às vezes você pensava, puta, tô saindo um pouco atrás no mercado, assim, sabe? Tipo, porque um monte de gente das outras faculdades sabe mexer em todos os programas, todos os computadores, todos os tudos, e você só sabe as teorias. E depois você percebe que a tecnologia vai mudando, tipo, os programas vão mudando, as coisas vão mudando, tipo, e você tem que aprender de novo, sabe? Só que a teoria base que você tem lá, tipo, que você ganhou, você não perde. Então vale muito mais a pena, né? Ainda mais agora. A faculdade nunca
Nunca não, mas assim, dificilmente vai ter... Conseguir sempre se manter na ponta, tipo, de ter uma impressora 3D, de ter um profissional capacitado para te ajudar, de ter uma cultura de ajudar a produzir. Mas foda-se, porque, tem fora de lá da faculdade, sabe? Então aprende a teoria, que vale bem mais a pena. Isso é verdade, tanto que quando a gente começou o projeto, muitas coisas que eu estava aprendendo na faculdade me ajudaram muito, principalmente na parte da fabricação depois, né? Como que a gente consegue, depois de ter o protótipo impresso em 3D, fabricar de uma forma viável financeiramente, né? E uma outra coisa que a gente usou muito no projeto é o Design Thinking, né? Você já ouviram falar? Não. Design Thinking é uma metodologia de projeto e ela basicamente envolve a questão de você imergir no problema. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tentar mergulhar no problema, entender como que é o mundo das pessoas com deficiência visual, por exemplo. Depois disso você prototipa, né? Então no nosso caso foi essa primeira peça, a gente foi lá e imprimiu em 3D. Só que não basta só você materializar a ideia, você precisa ir lá e testar. E aí depois que você testou, você vai ver que tá tudo errado, e você vai voltar e vai fazer uma outra peça. E aí você vai testar de novo e vai ver que ainda tem coisa errada, e isso é um ciclo que vai indo e voltando, né? E essa metodologia eu estava aprendendo na época, a gente aplicou muito aqui. É muito foda essa. Por isso que a gente tenta ao máximo sempre tentar testar uma série de protótipos mesmo, e é para ser assim, é para ter mais, né, para ir melhorando, a gente não ficar muito apaixonado na primeira ideia, né? É o lance que eu fazia com os galera do Caos lá, né? É verdade. O que eu ia falar, por exemplo, vocês fizeram essa, aí teve o problema, tipo, que não deu pra entender o que era a maçã. E o outro problema era a leitura, né? Porque por ser curvo, era mais difícil pra entender o braille, né? E aí vocês foram... Você quer falar, qual que é a história dos como que protótipos? foi? Vai. Como que foi o caminho? Vamos lá. Então, essa aqui foi a primeira peça, né? Uhum. E aí não dava pra entender nada. O conceito estava realmente bem... Não tinha, só o conceito estava certo, né? Uhum. E aí, por exemplo, isso aqui era pra ser uma maçã, essa bolinha. Não dava pra perceber que era uma maçã. E aí a gente foi perceber que, nossa, se a gente tivesse impresso uma folhinha, seria muito mais intuitivo já. Faria toda a diferença. E aí o braille também não estava no tamanho certo, tem um tamanho padrão pro braille, né? A forma de leitura nessa superfície curva. E aí a gente partiu para uma outra peça, que ela foi já essa daqui, né? E a gente pegou todos os feedbacks, todas as opiniões do que deu errado, e colocou superfície reta, o braille no tamanho padrão, letras maiores. A gente já conseguiu fazer um acabamento, pensou melhor na forma como que as coisas iam se encaixar, né? Só que aí depois disso, essa foi uma peça que a gente conseguiu imprimir uma quantidade maior, então veio essa torre, né, cerca de 40 peças, e foi com ela que a gente conseguiu levantar o projeto. Então, levar para conferência, a gente fez uma conferência aqui em São Paulo, depois a gente conseguiu uma conferência lá em Boston, né, na verdade em Cambridge. Tesão. Ai, que legal. Só que não bastava só isso, porque já que é feito em impressão 3D é muito caro. Então a gente partiu para o próximo protótipo. Você quer falar aqui? Esse aqui, ele é bem legal. Olha só. Ele é bem diferente do outro. A gente estava pensando em como reduzir, por exemplo, as pontas, especialmente o encaixe, que estava dando muito problema. Era difícil. É A gente difícil. falou, vamos fazer então com ímã, porque é super fácil, a criança não vai perder tempo, né? Pensando nisso, vai focar muito mais na dinâmica. E aí a gente conseguiu... Mas assim, como deixar seguro com o imã, né? Então, a gente, com a possibilidade de impressão 3D, a gente conseguiu enfiar o imã dentro da peça. Então, a impressão 3D, ela funciona em camadas, né? E aí, pausa a impressora, sai correndo, coloca um monte de imã e volta. E a gente precisou de 4 pessoas pra fazer as peças. Tipo, os 2 técnicos Fab Lab e a gente, tipo, com muita pressa. E aí vocês vão fazer essas palavras, esses objetos aqui, nesse daqui. Então, não. Ainda não chegou no final. Tá bom, Porque continua, o imã continua. É tava todo o meio caminho que tá indo. A gente buscou outras alternativas, foi que o César ajudou bastante. Que foram os moldes. Peguei. Esse aqui? Pode pegar. Esses são os moldes. Esses aqui são os pequenininhos que a gente fez, então o molde... Dá vontade de morder, gente. Não, aqui fica molhado a minha boca. Você é muito Eu tenho esquisito, vontade de Léo. morder Não mesmo, fala assim. E a gente usa silicone com resina, que daria pra fazer uma produção em média escala, pequena escala, mas muito mais rápida do que a 3D.
E aí, depois do triângulo, a gente fez esses dois triângulos grande, maiores. Nossa, tá muito evoluído. Eu achava que essa daqui era a final. Eu não sabia, que É que ela tá caramba. bonitinha. É que é mais bonita mesmo. Olha esse. Ele tá com imã, ó. Soltou. Quebra mesmo. É que isso. não quebrei nada. Eu já sei como que é aqui. Ele é assim, né? Aí, tipo, tem... Aqui vem a palavra. E o braille viria aqui. Porque essa posição é mais fácil. É o que eles estão acostumados a ler. Eu já aprendi, gente. Nossa, Obrigada. Você deduziu isso, Bia? Tô brincando. Deduzi. Quebra. Ele tá soltinho. nem eu sabia disso aí. Muito bom. Só que a gente teve uma outra ideia depois disso, que é onde a gente parou agora, né? É o último protótipo, que ele é o mais feio de todos, porque... Não Tá no é comecinho. feio. Mas é isso aqui, é um cubo. Isso a gente faz na cortadora laser, também que tem Fabiano. nos espaços makers, né? E agora a gente tá quase chegando realmente num preço que dá pra fechar e falar, nossa, dá pra fazer um projeto que não seja muito caro, né? Sim. E estamos quase viabilizando. Esse acho que é o 6º protótipo, né? 6º ou 7º protótipo. Legal. Essa é a história, resumidamente. Tragédia. Por enquanto. Muito legal. É, vai ter história ainda. Muito legal. Oxi, um café. Café caiu? Que isso? Um café meu. Surgiu um café. Não, brincadeira. Acho que nosso objetivo principal, assim, é conseguir pelo menos um kit que a gente consiga levar isso pras crianças. Uhum. De alguma forma. Ou a gente vai vender, ou doação, parcerias, a gente tá estudando modelos de negócios da nossa empresa, vamos assim. Uhum. Então esse acho que é o objetivo principal, mas a ideia é que a gente consiga aumentar o projeto, crescer de uma forma que consiga incluir outras deficiências também, não só visual. Tem uma pretensão, um passo bem largo no futuro, que é transformar isso aqui, tirar a ideia de ser só um brinquedo, mas acabar se tornando um próprio movimento, sabe? Um movimento em prol da inclusão. Sei. E a inclusão de várias deficiências e pessoas que conseguem criar projetos, ter uma ideia de um brinquedo ou de um kit educativo que pode ajudar, né, uma deficiência motora, ou até mesmo juntar a motora com a visual e assim vai. Entendi. E como que as pessoas podem, se alguém quiser entrar em contato com vocês, não sei, vocês têm contato, vocês têm Facebook? Páginas. Sim, a gente tem a página no Facebook, que é o Togotoy. E Togotoy também tem o site, só que o Facebook tá um pouco mais, vamos dizer assim, recheado. Se alguém quiser saber as notícias do Togotoy, entra no tá lá no Facebook. Facebook. Sim, no site também, né? Dá pra... Site também. E os links estão todos aqui na Os links vão descrição. estar aqui embaixo. Na descrição. Só dá um show more aqui embaixo. Foi um Quero Café inspirador. Tem gente falando aí que os millennials são uns destruidores Distribuidor de quê? do mundo. Porra. Você é millennial também. Ah, Eu não sei o que é Millennial é 84 até 2004. Acho que todo mundo é millennial aqui. isso. Nós somos os melhores. Mas talvez uma mensagem que seria legal deixar é assim, se vocês têm alguma ideia, sabe, alguma coisa que vocês querem fazer, não se limita muito na questão de que vocês não podem, sabe? Pega um pedaço de papel, pega uma massinha, sabe, aquele papelão que tá encostado na parede e tenta fazer, sabe? Tenta fazer um formato parecido, essa ideia de... Tenta tirar a ideia do papel, acho que isso é uma coisa muito legal e motiva muito, sabe? Dá um brilho nos olhos diferente do que só ter uma ideia brilhante. E uma coisa também que eu percebi que vocês acredite falaram nos seus sonhos. é como você falou quando você imprimiu a primeira peça. Você, nossa, consegui imprimir a peça. E eu acho que isso é importante, de que um passo de cada vez, sabe? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, ela pensa, nossa, como é que eu vou chegar lá? Tipo, já vai atrás da fábrica pra produzir, tá o ligado? que eu vou fazer? Porra. Mas vocês, né, você falou, você imprimiu primeiro. Então, é um processo. E cada vitória é importante comemorar e ir atrás, né? Às vezes, quando você pensa muito grande, dá uma preguiça. Você fala, como eu vou chegar lá? A gente não imaginaria, por exemplo, tá nesse estágio que a gente tá conversando com as pessoas que a gente tá conversando, porque começou muito de brincadeira. Vamos testar, já que tá tudo tão aqui na mão, né? Vamos aproveitar pra conhecer o Fab Lab e tal. Isso é muito bom. Chum. Da hora. Acho que é isso, né? Parabéns. Parabéns, jovens. Jovens. Parabéns, jovens. Aí eu queria agradecer muito o convite também. Imagina. Yeah. Mas é isso aí, o Bambinos. Muito obrigado ao Vitor e a obrigado. Júlia. E eu não sabia, tá aqui. Come o palhacito. Fire! O que te deu palhacito? Você fez café aqui? Nossa, o que fez café aqui? Olha! Ô, gente, tomou café Orfeu. Peraí, deixa eu... A gente ganhou esse café e é muito bom, né, gente? É gostoso. É. Muito É gostoso.
É um café bem delícia. Mesmo pra quem não é dos Eu acho que é o café conhecedor dos café produtos. não. Coisou. Coisão. Só que mesmo pra quem não é conhecedor, né, de cafés, assim, tipo, nossa, eu sou o pica dos cafés. Como que é? Como chama café? Conhecedor de café? É, Que nome? barista. Barista. Tem uma Ou, história sei boa lá, de barista. entusiasta. do Boca. Entusiasta de café, mas putz, faz diferença, né, tomar um cafezinho bom. Sim. Valeu, pessoal. Valeu, Orfeu. Valeu, Orfeu, pelo obrigado. café. É nóis. Obrigado, muito bom. Opa! Oh, Léo já quebrou. Mas Acabou o projeto. é isso, gente. Parabéns mesmo. Parabéns. Muito Se obrigado. inscrevam no canal e curtam o vídeo, compartilhem, entram na página deles, curte lá, meu. Vai estar tudo na descrição aqui. Acredite nos seus sonhos. E é isso aí. vá E- atrás e de tem seus sonhos. o link do Padrim também tá aqui embaixo, o link deles, todos os nossos links. Tudo aí embaixo. E é isso. E obrigado.